Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A corrupção faz parte da história brasileira, um problema grave que vem sendo exposto diariamente por meio de escândalos políticos. Mas o que fazer para eliminar esse mal ou pelo menos reduzi-lo? Que mecanismos podem ser criados para o maior controle do Estado? Para falar entre esses e outros assuntos relevantes para o combate à corrupção, eu converso com Philippe Gil França, advogado e consultor jurídico, mestre, doutor e pós-doutor em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul. Philippe também é professor da Escola da Magistratura no Paraná. Philippe, seja bem-vindo. Obrigada pela presença no nosso programa para discutir esse tema, né, questão tão importante quanto a corrupção. E para começar, eu queria que você fizesse um pouquinho uma breve análise da atual conjuntura, atual situação do país diante das constantes situações e casos de corrupção que a gente vê na mídia todos os dias. Obrigado pelo convite. A atual conjuntura que nós vivemos de corrupção é do copo transbordando. Não vivemos mais aquela situação da dúvida entre o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Nós chegamos a um ponto de tamanha desproporcionalidade de atos de corrupção que a própria corrupção está ameaçando o sistema estatal. O que significa isso? Atos de corrupção e os impactos, as consequências desses atos de corrupção atrapalham as próprias engrenagens do Estado para que ele funcione minimamente para atender o cidadão. Quando nós começamos a pensar que bilhões de reais, mais ou menos de acordo com a Polícia Federal, em 2015 foram desviados apenas de uma estatal, que foi a Petrobras, quando imaginamos que empresas privadas recebem outros tantos bilhões de reais em investimentos por meio de BNDES e outras formas de investimento público na iniciativa privada, nós começamos a lembrar que na outra ponta a saúde, a educação, a infraestrutura não está sendo atendida. Segurança e tantas outras frentes que poderiam ser auxiliadas por esse Estado estão sendo voltadas para interesses privados e particulares. Então essa primazia de atendimento de interesses privados frente a interesses públicos é o que inviabiliza a atuação do Estado em prol do cidadão. Então o que vivemos é um limite da eficiência da atuação do Estado conforme a nossa Constituição determina. E que a nossa Constituição determina é que o Estado precisa atender o cidadão minimamente para ele continuar se desenvolvendo. Frente a esses últimos escândalos, parou-se esse desenvolvimento e cortou-se a esperança que o cidadão tem e deveria, pelo menos, continuar tendo, que o Estado vai trazer um amanhã melhor do que hoje. Há uma grande confusão realmente entre interesse público e particular. Se misturam muito, né? Isso é uma característica brasileira? Não só brasileira, não digamos que só isso aqui ocorre. E a confusão do interesse público com o interesse particular, ela não é ruim em si. Se você pegar um país como a França, por exemplo, o exercício, a tarefa de prestar saúde para a população, existe uma grande confusão entre o que é público e o que é privado. Mas o interesse, necessariamente, o objetivo final é de atender ao cidadão de maneira intersubjetiva. Então, assim, você precisa imaginar que a saúde, que é o nosso recorte que a gente está fazendo, precisa ser atendida ou de uma maneira objetiva ou de uma maneira subjetiva. Como pensar nisso no caso de fornecimento de medicamentos de alto custo, por exemplo? Eu salvo uma pessoa dando um medicamento de 10 milhões de reais ou invisto esses 10 milhões de reais para todo um sistema de saúde em determinado município? São casos difíceis de resolver. O que a gente não pode aceitar... Que vão com frequência para o judiciário, inclusive. Inclusive, o que a gente não pode aceitar é que esses 10 milhões não vá nem para aquela pessoa doente, tampouco para a população, mas vá para o bolso de uma terceira, que está prejudicando tanto aquela pessoa que precisa da saúde para o Estado de forma subjetiva, para o sistema de maneira objetiva, e vá para a mão da pessoa que malandramente está passando para trás o Estado e o cidadão que realmente precisa do Estado. Porque é difícil compreender que o Estado hoje precisa ser um Estado necessário. É um Estado que tem que atuar de maneira mais forte para aquele que mais precisa e menos forte para aquele que menos precisa.
porque a gente vive num país muito grande. Se o Estado tentar atuar igualmente em todas as frentes, ele necessariamente vai estar trazendo desigualdades. E essas desigualdades são brechas muito grandes para atos de corrupção. Só queria trazer uma questão e até uma provocação. Se existe algum nível de corrupção aceitável, porque a gente sabe que em outros países, desenvolvimento, as coisas funcionam muito melhor que no Brasil, mas também há corrupção, a gente não pode dizer que ela é única e exclusiva no Brasil. Então a pergunta é nesse sentido, se existe aí um nível aceitável. Vamos fazer assim, é necessário fazer um acordo semântico, né? Pelo menos dizer o que nós entendemos nessa conversa por corrupção. De tirar uma vantagem frente a um sistema estabelecido. Porque todos nós estamos buscando o desenvolvimento porque nós temos o tempo comum para essa evolução. E isso é darwiniano, não tem jeito. O Estado ele não foi criado para nos proteger, o Estado foi criado para proteger as futuras gerações. Então o Estado precisa necessariamente proteger a nossa permanência para alimentar o próprio Estado. Então, se a gente imaginar que esse Estado não tem como atuar de forma perfeita o tempo todo, porque o perfeito não evolui, o perfeito não melhora. Só melhora a partir da superação dos erros, das falhas. Precisamos estabelecer critérios de proporcionalidade e de sustentabilidade dessas falhas. Normalmente, quando essas falhas ocorrem respeitando essa capacidade de renovação do sistema, aprendendo com esses erros, esses equívocos, digamos assim, eles são sim aceitáveis e absorvíveis pelo sistema. Mas é impossível imaginar que corrupção... Se pegar o mensalão, o caso do mensalão que tanto assustou o país inteiro, falava assim em 10 milhões de reais desviados ou pagos indevidamente. Agora a gente está falando em 40 bilhões de uma estatal. Então, realmente, eu acho que passou e muito o limite, né, razoável de proporcionalidade. Que o proporcional não é apenas fazer o excesso, mas é fazer de forma insuficiente. Se esse dinheiro que é desviado para pessoas particulares também não fossem investidos no próprio Estado, nas próprias tarefas públicas, de igual forma não ia ajudar o desenvolvimento que o artigo 3º, por exemplo, da Constituição prega. Já que a gente está falando sobre o que é corrupção, tem uma pergunta, um exemplo, quero saber se isso é ou não corrupção. É saber que acontece muito lobby, né, junto aí aos deputados para aprovação de projetos. Recentemente saiu uma notícia de que bancos e associações empresariais seriam autores de parte da proposta da reforma do trabalho em discussão atualmente, né? Isso é corrupção? Então, é o famoso depende, né, que os alunos de direito sempre ouvem dos seus professores, né? O lobby em si não é corrupção, porque é uma forma de apresentar o interesse de um determinado grupo social para que a legislação seja adaptada, seja atualizada em nome desse interesse. O Estado, os legisladores, eles precisam ouvir todos os interesses possíveis. Eles precisam estar abertos a receber esses interesses e, a partir de uma conjugação desse feixe de interesses, tirar ali o produto do produto que melhor atenda o interesse público. Então, se os bancos têm um poder econômico maior, uma capacidade de chegar mais próximo aos legisladores, faz-se necessário que o Estado faça uma depuração desse interesse desproporcional dos outros interesses. Aos demais cidadãos. Aos demais cidadãos. Mas não podemos ignorar que os sindicatos também têm um lobby muito forte nesses legisladores. Então não podemos demonizar um feixe de interesses frente a outro feixe de interesses que também tem uma influência muito grande a determinadas pessoas que estão lá legislando. Não adianta nada o feixe de interesses dos sindicatos pressionar aqueles deputados que são pró-capitalismo desenfreado. E também não adianta nada os bancos ir lá bater na porta, em tese, né? Bater na porta daqueles deputados que são pró-trabalhadores desde criancinha. Então, acho que esse diálogo, talvez de uma forma ingênua, esteja aqui falando, é salutar. E talvez precise ser regulamentado tal como é nos Estados Unidos. Esse lobby nos Estados Unidos lá é permitido, né? Não só permitido, mas como regulamentado. Todo mundo sabe qual é a regra do jogo. E existem pessoas que são... É melhor para jogar, né? Quando as regras estão... Sim, e são pessoas que são profissionais em fazer o lobby. Então elas ouvem o interesse de um determinado nicho da sociedade e filtram, né, o que houve e levam para os representantes para que seja discutido, né? Então, no mundo ideal, isso não seria ruim, seria positivo.
Mas nós vivemos uma realidade do jeitinho, e esse Brasileiro. jeitinho é que quebra um pouco essa lógica, né, essa lógica da esperança de um amanhã melhor. Que se o Estado não conseguir nutrir essa lógica do amanhã melhor, ele perde toda e qualquer sustentação. Felipe, eu tenho que te pedir um tempo, a gente já segue conversando mais sobre esse assunto. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Eu converso com o advogado Felipe Gil França sobre as formas de controle do Estado. Bom, Felipe, fala-se muito sobre o político corrupto, sobre o governador que roubou milhões, mas eu queria saber qual que é a responsabilidade daquele servidor público que cobra vantagem indevida do cidadão. Ele não agiu, né, a mando do governante nesses casos. Então, o que propicia esse tipo de situação no serviço público? São vários fatores. O recorte que nós podemos fazer é necessariamente a vontade de ser melhor do que o outro. Desde uma lógica do direito, uma lógica da sociedade pós-Revolução Francesa, nós nos preocupamos com o ter mais do que o ser. Então, ao se preocupar com uma lógica patrimonialista que nós vivemos, por exemplo, no nosso direito, crime de roubo, de latrocínio, né, onde existe o roubo seguido de morte, é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida, não vai ser julgado no tribunal do júri. Então, as aparências do ter se sobressaem ao ser. Então, para se desenvolver ou para parecer que está melhor desenvolvido ou obteve um desenvolvimento maior, as pessoas procuram ter mais do que as outras. E esse afã de ter um desenvolvimento maior traz corrupção. É mais fácil? É mais fácil. Por um outro lado, a pessoa detendo um determinado poder, que é um poder público, ela passa a ter um inevitável caminho de se sobrepor às outras. Isso Montesquieu sempre falava. Quem tem poder tende a abusar dele, para trazer um benefício próprio ou para aqueles que lhe interessam. Então, é difícil responder se existe um motivo ou um outro motivo. É uma conjugação de motivos que trazem o agente público a buscar um benefício maior. Podemos dizer que dentro do mundo em que ele vive, ele sofre assédio moral no trabalho, ele é perseguido, então ele precisa roubar para compensar essa situação. Mas, de forma geral, buscar um desenvolvimento maior ou melhor, porque tem a oportunidade de fazer isso, coisa que o cidadão no dia a dia não tem. E quando, por exemplo, para o carro na vaga do idoso e não é idoso, o deficiente físico, etc., o faz, mas não o faz com esse mesmo sentido de trazer um prejuízo à administração pública ou à população. Então, acho que a gente precisa também tomar muito cuidado de comparar duas coisas. A pessoa que tem um determinado ônus público nas mãos e utiliza esse ônus público em seu proveito pessoal, trazendo prejuízo para a população e ou para a administração. E aquela por um motivo específico, por exemplo, a pessoa que para o carro numa vaga deficiente, mas precisa levar seu filho ao pronto-socorro. Então, os casos concretos precisam ser analisados para que não sejam generalizados e aí cometidos novas injustiças. Então, na verdade, o mau agente a gente pode considerar que é um câncer da administração. Sim, com certeza, porque ele traz para dentro do corpo da administração, para o organismo estatal, uma célula que é destoante às outras células saudáveis. E isso vai se alastrando lá dentro, né, até o momento em que inviabiliza todo o mecanismo. Vamos imaginar que o servidor público é uma das engrenagens da máquina estatal. Se ele está funcionando bem, se ele está atendendo o interesse público, se ele está atendendo ao que for determinado no seu respectivo concurso público ou na sua respectiva indicação de cargo público, a engrenagem funciona de maneira harmônica. Uma peça, um dentinho daquela engrenagem que pare de funcionar direito, começa a corromper todo o maquinário estatal. E essa consciência de que a pessoa faz parte de um todo, de uma máquina, é necessário para que toda a máquina funcione e para lembrar que o cidadão está inserido nessa máquina. Muitas vezes a gente tem a sensação, como cidadão, que o Estado está do outro lado do balcão. Não, nós também somos parte do Estado. Então, se nós não cumprimos os nossos deveres fundamentais, como votar bem, nós também estamos atrapalhando esse desenvolvimento da máquina. Acho que a questão do cuidado com o público
que não temos essa noção, né, de que somos uma república e temos que ter um cuidado maior com o que é público, porque o que é público é de todos. A gente não tem a noção de cuidar bem da praça faz parte também de cuidar bem do jardim. Ao cuidarmos do nosso jardim e termos uma praça que ameace esse nosso jardim com alguma praga, estamos também atrapalhando o que acontece no nosso jardim florido. Nosso jardim florido não vai durar muito tempo se atrás do nosso muro tiver uma praga que ameace nossas flores. Em um dos seus artigos, você fala sobre a importância do controle estatal para a construção de um modelo eficiente de combate à corrupção. Queria que tu explicasse um pouquinho o que é exatamente esse controle estatal e qual é um controle eficaz estatal. A preocupação basicamente é fazer o correto, fazer bem feito e que traga efeitos concretos ao mundo real. Muitas pessoas compreendem ou leem o direito de forma distante ao mundo real, sem essa preocupação consequencialista do que é feito no Estado. Então, a sugestão é que a boa administração pública, ela atue de maneira correta, faça bem feito e que traga efeitos concretos. Então, é ser eficaz, fazer o correto, ser eficiente, fazer bem feito e ser efetiva, que traga efeitos concretos para as nossas vidas hoje. Não apenas sem aquela promessa quase religiosa, amanhã você vai ter um futuro melhor, se você trabalhar bem, amanhã nós vamos te ajudar, que é o que nós estamos acostumados a sentir. Nós estamos acostumados que querem viver bem hoje. Hoje, né? Senão o direito, como um sistema do Estado, passa a ser uma religião, que sempre promete amanhã melhor, mas nunca te dá um bom hoje. Interessante essa visão diferente, né, gente? Não existe religião que não promete amanhã melhor. Porque se ela não prometeu amanhã melhor, você para de crer, você para de acreditar. Você tira um fator essencial que sustenta o Estado, que é esperança. Se nós não tivermos esperança que o Estado vai continuar a dar um amanhã sempre melhor, o Estado se dissolve. O Estado perde a razão de existir. É meio que um paradoxo da eficiência estatal. O Estado ele não pode ser bom o bastante para sanar todos os seus anseios e não pode ser ruim o bastante para nós chegarmos à conclusão que não precisamos dele. Que não queremos mais dele. Que é a ideia hoje que está posta, né, de um Estado cada vez menor, um Estado mínimo. Pois é. Só que se ele for mínimo desproporcional, a gente vai chegar à conclusão que viver com as grandes empresas vai ser suficiente. O que não é verdade. Nós temos elementos básicos que ainda precisamos confiar em alguém que esteja, pelo menos em tese, distante de interesses particulares. Segurança, né? Mas existe uma série de empresas de segurança privadas que nos ajudam. Não, mas quem a gente confia é na Polícia Civil, é na Polícia Federal agora que está... nunca vi trabalhar tanto, né? Um órgão público trabalhar tanto com a Polícia Federal e deve ser festejado, deve ser aplaudido, né? Nós confiamos no Ministério Público ativo. É melhor o Ministério Público ativo ou aquele passivo que a gente nem sabia que existia? Uma maior parte da população nem sabia que existia o Ministério Público Federal ou como o Ministério Público do Trabalho, que também atua de maneira muito forte nas questões de trabalho escravo, por exemplo. Então, prefiro muito mais esse Estado proativo do que o Estado passivo frente a atender às necessidades do cidadão. Felipe, se chamar mais um intervalo. A gente já volta, é um instante. Voltamos para o último bloco do programa de hoje sobre corrupção e formas de controle do Estado. Eu converso com o advogado Felipe Gil França. Bom, Felipe, não tem como a gente conversar sobre corrupção e não discutir sobre a Operação Lava Jato. De um lado, então, a gente vê aí os defensores afirmam que ela representa uma grande mudança no combate à corrupção no país. Por outro, os críticos a julgam por suas precipitações e alguns abusos de autoridade. Como que você avalia a Lava Jato e o que de fato ela representa para a sociedade brasileira? Acredito que ela representa, o que eu acabei de falar, um sinal de esperança, que nós não podemos perder frente ao Estado. Nós precisamos manter a esperança que o Estado vai nos trazer esse amanhã melhor. E a Lava Jato é uma expressão estatal de poder. É uma expressão de que existe uma organização do Estado para proteger o interesse público. Então é isso que ela está trazendo. Se eventualmente ela está pecando em algum ponto ou no outro ponto,
o maior produto que ela está trazendo é positivo. A gente percebe que ela já atua aí há mais de 3 anos, né? E que efetivamente poucos, né, dentro desse mundo aí que a gente vê de denúncias, efetivamente foram para a prisão, mais empresários, né? Agora está começando alguns deputados. Há algum prejuízo, assim, por conta dessa demora realmente nos processos e nos julgamentos? Então, se for comparar o que tanto o Ministério Público como o Judiciário, a Justiça Federal está fazendo nesses casos específicos, não há nada igual. Nunca foi tão rápido. Nunca tanta gente foi presa de maneira preventiva e justificada dentro desses processos. Então, dentro do mundo jurídico, dentro do mundo do direito, o saldo é positivo. Poderosos foram atrás das grades, mesmo que alguns estão lá em razão de, como a gente está ouvindo ultimamente, para ganhar alguma mesada ou para isolar, para que não delate ou que delate faça delação de determinadas pessoas, mas o saldo de velocidade de julgamento é diferente do que a gente via antes, mas diferente sob o ponto de vista positivo. E o saldo de pessoas poderosas presas, sem dúvida, nunca ocorreu no Brasil dessa forma como ocorreu, acho que nem no processo do Mensalão. Tanta gente está sendo alvo e certamente aqueles culpados serão condenados. Uhum. O número realmente é bastante expressivo, né? 100% dos ex-presidentes e agora mais recentemente o próprio presidente, incluindo, né, nos escândalos, estão sendo investigados, né? 12 governadores brasileiros, até a última pesquisa, a gente ainda não sabe, a última contagem, exatamente. 30% dos senadores e 10% dos deputados. Isso só aconteceu de uma única denúncia, que foi a da Odebrecht. Então, é muita gente realmente envolvida do Executivo e Legislativo. E eu pergunto, por que aparentemente acontece menos casos de corrupção no Poder Judiciário? Eu acho, sinceramente, que o modo de ingresso no Judiciário, que é pelo concurso público, afasta um pouco as pessoas que estão que têm essa propensão de corromper ou serem corrompidas. Afasta, mas não podemos dizer que o judiciário, seja qualquer nível, está blindado de corrupção. E existe, como eu disse para você, diversos fatores que levam a pessoa à corrupção. Um deles é patológico. Um deles, sem dúvida, é a pessoa que tem esse estigma de mau caráter enraizado dele próprio e precisa roubar pelo simples roubo. Porque chega uma hora que não interessa se a pessoa tem 100 milhões de reais ou 200 milhões de reais. Ela não vai conseguir gastar esses 100 milhões ou 200 na sua vida. O que interessa é quem tem a caneta na mão. Então, nós observamos muitas vezes escândalos dentro do Poder Judiciário para alcançar o próprio poder dentro da estrutura. Grupos que querem, né, se tornar presidente daquela estrutura do judiciário frente a outro grupo que tem uma ideia diferente. Então eles brigam entre si e cometem atos de corrupção não para ter mais dinheiro, porque o salário deles é praticamente igual. Então a necessidade não é do dinheiro, não é de burlar o sistema, é de poder. E a busca de saber quem decide a vida dos outros beira a um outro universo, que é o universo patológico, psicológico, realmente que deve ser considerado nessa situação. Um grande número de brasileiros aí estão incluídos nessa doença, pelo jeito. Muitos, e que prejudicam, e isso precisa ser levado muito a sério. A questão de assédio moral, e a Justiça do Trabalho é um exemplo de pesquisa sobre isso, né, de como o assédio moral atrapalha o desenvolvimento das empresas, do próprio Estado, como, né, se você observar índices de depressão e ansiedade que tiram o trabalhador e tiram o servidor público da ação, e bons servidores e bons trabalhadores, é altíssimo. Por quê? Porque aqueles chefes imediatos, muitas vezes, por disputa de poder, acham que, tendo a caneta na mão, podem fazer o que quiser com a vida dos outros. Isso não deixa de ser corrupção. Felipe, agora uma última pergunta, que a gente está, infelizmente, com o tempo chegando ao fim. É possível manter uma visão otimista? Eu acho que sim. Por quê? Existem importantes focos de ações estatais que nos trazem essa esperança. Podem ser criticados por estar na mídia, podem ser criticados por utilizarem essas novas meios de comunicação, mas eles demonstram para a população que ainda existe gente séria e preocupada em fazer o bom e o correto.
Bom, Felipe, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Hoje conversamos com o advogado Felipe Gil França sobre combate à corrupção. Nos vemos no próximo programa. Até lá!